A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos, que eu não posso botar a mão aqui. Agradeço a Deus por mais um espaço nesta manhã, agradecendo ao Senhor por tudo, né? Porque o Senhor tem feito algo em nossas vidas, né? Que nós só temos que agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelas vitórias. Meus amados queridos irmãos, nesta manhã eu vou deixar uma mensagem da palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis, capítulo 17. E o título fala A Viúva de Serepta. Meus queridos e amados irmãos, vamos mergulhar na palavra do Senhor nesta manhã. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-se e vai a Serepta, que é de Silom, e habita ali, e ele que era. E darei ali uma mulher viúva para te sustentar, para o teu sustento. Então ele se levantou e se foi a Serepta, chegando à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele o chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, só um pouco de água que beber. E indo ela buscar, e ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão nas tuas mãos. E porém ele disse: vive o Senhor. Porém ela disse: vive ao Senhor, o teu Deus, que tem um bolo, e tenho senão somente um punhado de farinha, e punhado de farinha na panela, e um pouco de azeite na botija. E vem aqui apanhar dois cavacos de lenha, vos preparar para mim e para o meu filho, para que os comemos e morremos. E disse-lhe, e Elias disse: não temas, não temas, vai trazer conforme a tua palavra. Porém, disse-lhe: primeiro para mim o bolo pequeno, traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija não faltará, até 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 que o Senhor dos exércitos, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Meus amados queridos irmãos, aqui nós vemos nessa passagem, né? Na passagem dessa viúva de Serepta, o mover do Senhor, né? O prover do Senhor. Deus proveu a vida daquela viúva, né? Porque enviou o profeta Elias, que o profeta Elias, ele estava fugindo. Nós sabemos a história, né, meus amados, do profeta Elias, ele estava fugindo, né? Do rei Acabe, né? O esposo de Jezabel, né? E ele se escondeu naquela caverna onde o Senhor tinha enviado, onde ele ficou naquela caverna escondido, né? No rio Ribeirão, e ele estava ali, né, se alimentando, deu covos para ele, do mandado enviado do céu. Então o Senhor fez secar aquele rio, né? Então o Senhor disse para ele: tu volta para a terra, para aquela terra, a cidade de Serepta, porque tu vai ser sustentado por uma viúva, né? E quando ele chegou lá na porta daquela cidade, ele encontrou aquela mulher, né, catando dois cavacos de lenha para fazer o bolo, fazer aquele bolo para comer e morrer com o seu filho. Então ele disse: primeiro para mim, depois para o teu filho, para depois tu fará para ti e para o teu filho, né? Como ele disse: não vai faltar a farinha na panela e nem azeite na botija, até que o Senhor mande chuva sobre a terra.
Então, meus amados, vendo essa passagem, né, dessa passagem dessa viúva, como o Senhor, ele é provedor das coisas, da vida do seu povo, né? Então, Deus enviou aquele profeta para aquela viúva, né? No momento mais difícil da sua vida, né? Porque naquela cidade não era uma cidade que estava seca, uma seca, não tinha chuva, tinha secado toda a plantação, né? E ela não tinha mais nenhuma expectativa de vida, porque não tinha onde comprar, não tinha onde plantar, né? Porque havia naquela cidade uma grande fome, né? Uma fome e aquela seca. Então Deus enviou, né, o profeta para suprir a necessidade daquela mulher, daquela viúva, né? Então aquela viúva, ela sustentou aquele profeta, ela atendeu aquele profeta, né? Sustentou aquele profeta com pouco que tinha. E a casa dela foi multiplicada, né? Com azeite na botija e a farinha na panela. Então, aquela viúva, né? Ela lançou, na toda dificuldade que ela estava passando, ela lançou o seu pão sobre as águas, né? Aí pergunto para nós nesta manhã, se nós temos feito isso, nós temos, com o pouco que nós temos em nossa casa, se nós temos enviado o seu pão, ter lançado o seu pão sobre as águas, né? Para aqueles que estão precisando. Então, quando ela ajudou esse profeta, né? Então, quando tudo foi o provedor, que Deus provedou aquela cidade, aquela mulher, quando começou a chover, né? A chuva sobre a terra, então, foi plantado plantou aquela roça daquela mulher, aquela horta cresceu, né? E ela nunca mais ela passou fome, né? Então eu digo para cada um de nós nessa manhã, nós temos feito isso, né, para ajudar o seu irmão que está precisando, né? Aquela viúva, ela ajudou aquele profeta, ela acolheu aquele profeta, né? E aquele profeta já foi enviado para o Senhor fazer o mover na vida daquela mulher. Então eu digo para vocês nesta manhã, vocês têm feito isso, né? Deixo essa mensagem para os irmãos nesta manhã, que os irmãos venham acessar esses vídeos, ouvir essas mensagens, inscreva neste canal, deixe os seus comentários e que Deus abençoe a cada um de vocês com chuvas de bênção.